Deus chamou o profeta Elias e disse a ele que fosse até Sarepta. E Deus disse a Elias que ali em Sarepta ele tinha dado ordens a uma mulher viúva que o alimentasse, que cuidasse dele. Elias então se levanta e vai até Sarepta, e lá ele se encontra com essa mulher. E ao chegar ele pede a ela um vaso com água e ela se propõe e vai buscar. Mas Elias a interrompe e pede também que ela traga para ele um bocado de pão na mão dela quando ela voltasse. E ela então diz: eu não tenho nem para fazer um bolo e eu e meu filho estamos nos preparando para comermos e morrermos. E Elias então diz a ela que ela não tivesse medo, fosse e fizesse tal qual a palavra tinha sido orientada a ela, e que tudo ia ficar bem. Ela obedece o profeta, vai, prepara para ele o pão e a água, volta e alimenta o profeta. E a partir de aí ela começa a viver uma experiência maravilhosa com Deus. Uma mulher que estava se preparando para morrer, ela vive um grande milagre de Deus na vida dela. Porque Elias a abençoa e o azeite, a farinha na botija são multiplicados. E aquela mulher é grandemente abençoada. Por que isso aconteceu? Se nós avaliarmos os fatos, vamos perceber o seguinte. Primeiro, Deus ordena a Elias que vá até Sarepta. Elias simplesmente obedece a Deus. Eram tempos muito difíceis e Elias poderia dizer: Senhor, mas num momento desse, num tempo desse, eu vou até Sarepta. Ele não faz questionamentos, ele simplesmente obedece a Deus e vai até Sarepta, confiando que Deus havia ordenado ali uma mulher viúva para cuidar dele. Ao chegar, ele se encontra com a viúva. Ele pede água e pão à viúva, e a viúva, sem questionar, vai e prepara a água e o pão para o profeta de Deus. E por consequência disso, ela vive também um grande milagre na vida dela. Nós vemos obediência em Elias e nós vemos obediência na viúva de Sarepta. A pergunta que nós podemos nos fazer: se um profeta de Deus aparecesse na nossa porta hoje, dizendo-nos nesse momento tão difícil que nós estamos passando, momentos de privações, momentos de angústias, de preocupações, e ele nos dissesse: vai na sua casa, pega do que você tem e traga para eu comer, qual seria a nossa reação? Obedeceríamos? Atenderíamos ao profeta de Deus? Hoje, lamentavelmente, há um projeto de desconstrução da imagem dos homens de Deus. Basta olharmos e nós vamos percebendo como a imagem dos profetas de Deus tem sido desconstruída. Infelizmente, alguns homens que se dizem profetas de Deus têm contribuído para que isso aconteça. É lamentável, mas a verdade também é que ainda existem muitos profetas de Deus sobre essa terra. E ai de nós se eles não estivessem aqui. E às vezes, no projeto de desconstruir a imagem desses homens, nós acabamos indo longe demais. A sociedade acaba indo longe demais. E, lamentavelmente, nós que nos dizemos povo de Deus, evangélicos, acabamos embarcando nessa onda de desconstrução da imagem dos profetas de Deus. E nos esquecemos que o homem, o profeta que está diante de nós, pode ter sido enviado por Deus para que nós cuidemos dele, para que nós o amparemos. E nós então deixamos de fazer isso, deixamos de cumprir, deixamos de ajudar, deixamos de amparar. Embarcamos nessa onda da desconstrução da imagem do profeta. E o que nós vemos hoje são profetas de Deus sofrendo,
São profetas de Deus passando por inúmeras situações que não haveria necessidade de passar. Porque a sociedade, a igreja, tem pego todos eles, colocado num único saco, digamos assim, com todo respeito, e tratados todos de igual maneira, mas de maneira negativa. Não é sempre que a gente vê e percebe um profeta de Deus sendo honrado, sendo ajudado. Mas aquela mulher, Deus havia colocado no coração dela que ela deveria cuidar do profeta. E ela o fez. E por isso ela foi grandemente abençoada. Muitas vezes Deus coloca nos nossos corações que nós devemos cuidar dos profetas dele. Mas nós, dando ouvidos a palavras que são diabólicas, que são demoníacas, e que vêm para desconstruir a imagem dos profetas de Deus, acabamos embarcando nessa onda de desconstrução da imagem dos profetas de Deus e começamos a fechar nossas mãos, os nossos corações e não a ajudar mais. O que teria acontecido com aquela viúva se ela tivesse desobedecido o que Deus colocou no coração dela? Ela simplesmente deixou de dar primeiro para ela e para o filho, para dar ao profeta, e só depois ela então iria se alimentar. Mas para surpresa dela, que antes tinha pouca coisa, um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, isso foi multiplicado milagrosamente na vida dela. E ela, a partir daquele dia, ela não teve mais falta na vida dela, nem de azeite e nem de farinha. Tudo porque ela ouviu a Deus e cuidou do profeta dele. Às vezes, queridos, muitas coisas na nossa vida não mudam, ou se mudam, mudam para pior, porque nós embarcamos na onda de desconstruir a imagem dos profetas de Deus. De não acreditar nos profetas, de não aceitá-los como profetas, de não tê-los como autoridade de Deus na nossa vida. E isso nos custa caro, muito caro. Os milagres de Deus desaparecem da nossa vida quando nós desonramos os seus profetas. Que nós possamos aprender uma lição muito grande com a viúva de Sarepta. Ela obedeceu a Deus, ela entendeu que aquele homem era o homem de Deus e ela cuida dele. Se hoje aparecer um profeta de Deus no seu caminho, te pedir para que você dê o pouco que você tem para ele e te alertar, não tenha medo, porque você será abençoado ou abençoada. Você acreditaria na voz desse profeta? É uma reflexão para mim, para você, para todos nós. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos achar a resposta certa nos nossos corações, em nome de Jesus. Deus te abençoe.